Paz do Senhor Jesus, aleluia, Deus é bom. Abra aí a sua Bíblia em Jeremias capítulo 21, versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Acharam? Aí fica fácil, né? Achar assim. Jeremias capítulo 21, versículo 8, diz assim: a este povo dirás, assim diz o Senhor, ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da... Amém? Feche seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o Senhor nessa noite. Deus, essa é a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, no nome de Jesus, venha falar conosco mais uma vez nessa noite, Pai. Que a Tua palavra, ela seja realmente viva, Senhor, nos nossos corações. Que venha como uma espada de dois gumes, Senhor, nos cortando, nos transformando, nos apontando o caminho da vida nessa noite. No nome santo de Jesus. Amém. Amém? Então esse texto fala sobre dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Que o Senhor coloca diante de nós, diante de um povo. Dois caminhos. Um caminho de vida e um caminho de morte. Agora, uma pergunta para você. E é o tema da mensagem de hoje. Todos os caminhos levarão a Deus. O que você acha dessa afirmação? Verdadeiro ou falso? Tem certeza? Todos os caminhos levarão a Deus. O que você acha? Falso? Verdadeiro? Decide aí, gente. Falso. Falso, verdadeiro, falso, vocês estão... Mas amém, vamos lá. Mas hoje nós vamos ver, caminho de vida e o caminho de morte. Nós vamos falar sobre esses dois caminhos. E nós vamos ver que nesses dois caminhos, Deus estará nele. No caminho de vida e no caminho de morte, Deus estará lá. No final de todos esses caminhos, Deus estará presente. Mas calma, não vá embora. Não pense que isso é uma heresia, porque eu vou explicar. Eu vou me explicar. E eu espero que você entenda. Calma. Então vamos lá. Todos os caminhos levarão a Deus, né? Já acho que é falso, que é verdadeiro. Mas no fim desses caminhos, Deus estará lá. Deus estará lá. É Deus que dará a sentença da vida eterna e é Deus que dará a sentença da morte eterna. Deus dará a sentença, a condenação, e Deus dará a recompensa para aqueles que estarão em Cristo Jesus. Então, dois caminhos. E o caminho de vida, o caminho da vida, que caminho é esse? Esse é fácil. Qual que é o caminho da vida? Jesus. Ele mesmo disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho da vida, o caminho verdadeiro, o único caminho que nos leva ao Pai. Jesus é o caminho da vida e ao final de uma caminhada com Jesus, nós encontraremos vida eterna. Nós encontraremos salvação eterna. Aqueles que decidem caminhar com Jesus irão para os braços do Pai. Por isso que Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Não existe outra possibilidade, outra forma de salvação a não ser por meio de Jesus. Você pode fazer o que for, você pode fazer boas obras, você pode ser um cara ou uma pessoa moralmente correta, você pode não ser um corrupto, você pode não ser um imoral, mas nada disso vai adiantar se você não tiver tomado uma decisão por Jesus. Nada daquilo que você faça poderá
te livrar do inferno. Nada daquilo que você faça poderá te livrar da ira vindoura. Apenas Jesus, apenas estar com Jesus, apenas se render a Jesus, apenas aceitar a Jesus, porque Ele é o único caminho. Salvação só existe por meio de Jesus. Dinheiro nenhum pode comprar, bem nenhum pode adquirir, nada, nada. Apenas Jesus é o caminho para a vida eterna. Então Ele coloca diante de nós, Deus coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte, para nós tomarmos uma decisão, para nós tomarmos uma escolha de seguirmos um caminho de vida ou seguirmos um caminho de morte. Receber a Jesus nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus. Aquele que recebe a Jesus como seu Senhor, aquele que aceita Jesus como seu Salvador, Jesus faz dele um filho de Deus. Por isso que ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém se aproxima de Deus, ninguém se torna filho de Deus, se não for por meio de Jesus. Ninguém conquista a salvação a não ser por meio de Jesus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, dado por meio da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o caminho da vida, Jesus é o caminho da vida, que nos leva, e no final desse caminho com Jesus, nós encontraremos a vida eterna. Agora existe também um caminho de morte. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Qual é o caminho da morte? Qual é o caminho que me levará, que o final dele será a morte? Eclesiastes 11, versículo 9, diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. O que Salomão está falando aqui? Você pode viver do jeito que você quiser. Você pode viver de acordo com as suas vontades, você pode viver de acordo com os desejos do seu coração, você pode matar, você pode fazer o que você quiser. Viver uma vida segundo os seus próprios caminhos. Mas no final desse caminho você terá que prestar contas a Deus de tudo aquilo que você fez. É por isso que esse caminho também nos levará a Deus. No final de tudo, irmãos, no final de todas as coisas, você estará diante do Senhor. Não importa a vida que você levou, não importa o que você fez, você estará diante daquele que tem os olhos como chamas de fogo. E você terá que prestar contas da forma com a qual você viveu. Você terá que prestar contas a Deus daquilo que você fez. Você pode viver do jeito que você quiser, mas um dia você comparecerá diante do tribunal do Senhor. Você pode escolher viver o caminho de acordo com o que você quer, mas você comparecerá diante de Deus para receber a recompensa, para você receber aquilo que você buscou sua vida toda. Se você buscou a Cristo, você receberá uma vida eterna com Cristo. Se você buscou uma vida baseada naquilo que você quer, só nos seus desejos, prazeres, sentimentos e vontades, você receberá também a recompensa por isso. Porque uma vida entregue aos prazeres, uma vida entregue às vontades, é uma vida de pecado, uma vida contrária àquilo que Cristo pede a nós. Mas nós estaremos diante do Senhor. Nós estaremos diante do Senhor. Sabe, lá em João 3,36, vai falar que o Filho de Deus, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem tem o Filho
quem ama Jesus, quem tem Jesus tem a vida eterna, mas aquele que rejeita Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, quem se rende a Jesus, quem está com Jesus, no final receberá a vida eterna, mas aquele que rejeita Jesus, que decide viver uma vida contrária àquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus quer, ele terá um encontro com a ira de Deus. Não terá um encontro com o Deus Pai, o abraço do Pai, mas será um encontro com a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Por quê? Porque rejeitou Jesus, porque rejeitou o Filho de Deus. Jesus veio, morreu na cruz, derramou todo o seu sangue. Sabe, Jesus, Filho de Deus, se esvaziou de toda a sua glória. Deus deu a sua melhor oferta para a humanidade, entregando o seu único filho para morrer, para sofrer no lugar dela. E aí nós rejeitamos esse tão grande sacrifício. Só resta para nós uma expectativa de fogo e juízo eterno. É o que diz lá em Hebreus. Se você decide viver no pecado, se você decide viver uma vida fora dos princípios da palavra, rejeitando a Jesus, pisando Jesus, só resta para você uma expectativa de fogo e juízo eterno. Então, querido, está se aproximando e está chegando o grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia diz que virá o grande e terrível dia do Senhor. Que grande e terrível dia é esse? A volta do nosso Senhor Jesus. A volta do nosso Senhor Jesus se aproxima. E por que a Bíblia fala que esse dia será grande e ao mesmo tempo será terrível? Por quê? Porque para uns realmente será grande, será um dia glorioso, será um dia da salvação, da redenção. Será um dia em que Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Será um dia em que aqueles que servem a Jesus, aqueles que se renderam a Jesus, receberão salvação, receberão a recompensa, serão salvos. Por isso que será grande, maravilhoso, mas será terrível para outras pessoas. Terrível para aqueles que rejeitaram a Jesus, que se rebelaram contra o Senhor, será terrível. Será terrível. Porque enquanto existe vida, ainda há esperança, mas depois da morte, não há tempo para mais arrependimento, não há mais tempo para o arrependimento. A Bíblia diz que aos homens está ordenado a morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte, só restará o juízo de Deus. E talvez você ache, desde criança, eu escuto minha avó falando que Jesus vai voltar, e Jesus até hoje não voltou, então eu acho que Ele não vai voltar mais. Mas a cada dia está mais próximo a vinda do Senhor. E ainda que Jesus não volte, você precisa entender que você está caminhando sobre um terreno escorregadio. Você está caminhando sobre um gelo muito fino e escorregadio. E a qualquer momento você pode escorregar. Qualquer momento. Amanhã pode ser o dia da sua morte. Hoje pode ser o dia da sua morte. Está amarrado, né? Mas, irmão, presta atenção. Se chamar a sua senha hoje, você vai. Você vai. Amanhã pode ser o dia da sua morte, então que hoje seja o dia do seu arrependimento. Que hoje seja o dia do seu arrependimento. Que hoje seja o dia de você se render verdadeiramente a Jesus, de assumir um compromisso de verdade com Jesus. Eu não estou falando de vir na igreja no domingo à noite, não estou falando de fazer parte de um ministério, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito tremendo, mas nada disso pode te salvar. Só Jesus, só honrando a Jesus, só servindo a Jesus, amando a Jesus. Então, querido, que hoje seja o dia do seu arrependimento.
Porque no grande e terrível dia do Senhor, o Senhor irá separar ovelhas de bodes, fiéis de infiéis, o joio do trigo, os salvos dos não salvos, o Senhor separará. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier em sua majestade, ele se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante da sua presença. Diante da sua presença, e naquele momento ele irá separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então, naquele dia, todas as nações, por isso que eu digo que, no final, todos os caminhos levarão a Deus, porque naquele grande dia, todas as nações se reunirão diante do Senhor, para receber a condenação, ou para receber a vida eterna, aqueles que amam a Jesus, aqueles que servem a Jesus. Então, querido, nós nos encontraremos com o Senhor. E aí eu te pergunto, como será esse encontro entre você e Jesus? Como será o seu encontro com o Senhor no dia da vinda do Senhor? Como será esse encontro? A gente canta, né? Tem fogo. Não vou cantar, vou só falar. Fala lá assim, ó, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era tão lindo assim. Não é isso que a gente canta? Não é isso que a gente canta? Mas será que vai ser lindo mesmo, gente? Será que vai ser lindo mesmo quando você olhar para Jesus? A Bíblia diz, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada, seus cabelos brancos como a neve, os pés reluzentes. Será que vai ser lindo mesmo? Quando nós olhamos lá em Apocalipse 1, quando João, João, discípulo de Jesus, discípulo amado de Jesus, João é aquele que era o discípulo mais próximo de Jesus, que deitava ali no peito de Jesus, que caminhava com Jesus, que nós tínhamos um relacionamento tão lindo com Jesus, enquanto Jesus caminhou com eles. Mas lá em Apocalipse, quando diz que João, ele está lá na ilha de Patmos, ele recebe uma revelação do Senhor, e ele está lá, e ele ouve uma voz que fala com ele, e ele se vira para ver quem falava com ele, o que acontece? Ele cai como morto. Ele diz, quando eu me virei, eu vi os olhos como chama de fogo, eu vi a boca uma espada afiada, e eu caí como morto no chão. Tamanha glória, tamanha majestade que ele presenciou. Agora nós estamos falando de João, que era próximo de Jesus, mas ele viu Cristo ressuscitado, ele viu a majestade de Jesus, e ele caiu como morto. Aí você acha que você vai ter uma visão dessa, e você vai ficar bonito na fita. Você acha que vai ser lindo e maravilhoso. Você cairá como morto, irmão. Você cairá prostrado diante da majestade de Jesus, diante da grandeza de Jesus. Mas aquilo que Jesus diz para João é o que muda tudo. Porque ele diz para João, João, não tenha medo, sou eu. Eu estava morto, mas eu ressuscitei. Sou eu, João, pode se levantar. E é isso que muda tudo, querido. Ainda que você caia como morto, o que será importante será aquilo que ele dirá para você. O que ele vai falar para você nesse encontro. O que Jesus vai falar para você. E o que você dirá para ele, Porque não resta mais nada. As mentiras acabaram. Depois da morte, irmão, não é só verdade diante de Jesus, só verdade. As suas mentiras virão à tona. Os seus pecados escondidos serão revelados. A Bíblia diz que naquele dia ele revelará o segredo dos homens. Está em Romanos. Então, querido, não adianta querer esconder hoje uma vida que você leva, querendo viver uma vida na escuridão, mostrando para as pessoas uma coisa que você não é. Naquele dia, todos os segredos virão à tona.
todos os segredos serão revelados. Então, querido, que hoje seja o dia do seu arrependimento, que hoje seja o dia da sua decisão de mudar e viver de verdade para Jesus. Porque um dia você estará diante dele. Um dia você estará diante dele. Nós compareceremos diante do tribunal do Senhor. E nós receberemos, segundo o bem ou o mal que a gente tiver feito. Nós receberemos. Então, os salvos, né? E esse texto aqui está lá em 2 Coríntios 5,10, o apóstolo Paulo está falando para a igreja. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Porque nós também, aqueles que são salvos, compareceremos diante do tribunal para receber recompensa. Para receber recompensa e galardão pelo bem ou pelo mal que nós praticamos. E nós também, os que são salvos, nós seremos julgados por aquilo que nós deixamos de fazer. Não só pelo mal que praticamos, não só por aquilo que nós fizemos depois da nossa salvação, mas seremos julgados por aquilo que nós deixamos de fazer, pela nossa omissão. Lá em Mateus 25, o versículo 41, Jesus vai falar que naquele dia comparecerão diante deles, e eles falam assim: afastem-se de mim, malditos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estava nu e vocês não me vestiram, eu estava preso, vocês não foram me visitar, eu era um forasteiro e ninguém me deu casa, ninguém me deu repouso, ninguém me deu moradia. E aí aquelas pessoas vão perguntar para Jesus: Senhor, quando? Quando é que nós te vimos assim, nós não suprimos a sua necessidade? E o Senhor vai falar: tudo aquilo que vocês deixaram de fazer para qualquer um desses pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Ou seja, julgados pela omissão, por não ter feito aquilo que deveriam ter feito, por não estarem fazendo aquilo que foram chamados para fazer. Então nós, como igreja, como povo do Senhor também, teremos que prestar contas ao Senhor por aquilo que nós não fizemos, pelo serviço que nós não prestamos ao Senhor. Porque, embora nós não sejamos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Lá em Efésios está escrito que vocês não são salvos pelas obras. Vocês são salvos pela fé, pela graça. Mas vocês são salvos, no mesmo texto vai falar que nós somos salvos pelas obras, somos feitura sua, criados por Deus para fazer toda boa obra. Então a nossa salvação, ela tem uma evidência de quê? De obras. De manifestarmos a nossa salvação às pessoas, praticando boas obras. Vivendo em santidade, renunciando a nós mesmos, renunciando à nossa carne. E também servindo as pessoas, ajudando as pessoas, servindo a nossa igreja. Sabe, querido, você, a Virgínia falou aqui sobre os ministérios, né? Sabe, você que vira as costas para um ministério, você que vira as costas para um servir, um dia você prestará contas de tudo isso. Você está tendo a oportunidade de servir, você está tendo a oportunidade de abençoar a vida de alguém, você está tendo a oportunidade de vestir alguém que está nu, você está tendo a oportunidade de alimentar um faminto, você está tendo a oportunidade de dar água para quem tem sede, e você simplesmente vira as costas para esse ministério, ele vira as costas para esse servir. E nós prestaremos contas a Deus pela nossa omissão. Por isso, querido, busque, pergunte para o Senhor o que Ele quer de você, o que Ele quer que você faça. Qual o chamado de Deus para a sua vida, qual o propósito de Deus para você, qual o dom e talento que Deus te deu para você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Para que você possa se apresentar a Deus naquele grande dia. E não se envergonhar, mas se alegrar com a recompensa. A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão.
nós seremos recompensados. Nós seremos recompensados. Então, querido, um dia todos nós nos encontraremos com o Senhor. E aí eu pergunto para você mais uma vez, como será esse encontro? Você já parou para pensar nisso? Como que vai ser esse encontro? A gente se prepara para tanta coisa, né? A gente se prepara para um trabalho que vai fazer, para uma faculdade, a gente se prepara para viajar, a gente faz planos para um monte de coisas, e ok, tem que fazer mesmo. Mas poucos de nós nos preparamos para aquele grande dia. A noiva, quando vai se casar, as irmãs que se casaram, como é que foi? Você se preparou, você talvez teve um dia de princesa, você foi lá escolher o vestido, você, né, se preparou lá no cartório, teve todo um processo, toda uma preparação para que acontecesse um casamento. Mas nós, o grande e maravilhoso casamento que irá acontecer, as bodas do Cordeiro, nós não nos preparamos para ela. Então, querido, você precisa se preparar para esse encontro, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, se arrependendo dos seus pecados, se entregando a Jesus, buscando fazer o seu melhor para o reino de Deus, servindo ao Senhor com o melhor que você tem, com tudo que você pode, se preparando para esse encontro, para que as suas vestes estejam limpas, para que as suas vestes estejam limpas, brancas diante do Cordeiro de Deus. E para que você receba o abraço do Pai. Para que você receba naquele grande dia o abraço do Pai. Então, amados, se prepare. Se prepare para esse grande encontro. Você vai se encontrar com o Senhor um dia. E você precisa estar coberto com o sangue de Jesus. Só Ele pode te livrar da condenação eterna. Só Ele pode te livrar da ira de Deus. Só o sangue do Cordeiro. Porque Ele recebeu sobre si toda a ira, Ele recebeu sobre si toda a condenação, para que nós não fôssemos condenados. Mas aquele que rejeita o Filho de Deus, aquele que rejeita esse sacrifício de Jesus, ele já está condenado. Por isso, se renda, se arrependa, se entregue a Jesus de verdade. Até quando você vai ficar brincando com o Senhor? Até quando você vai ficar levando a sua vida desse jeito, brincando com o pecado? Com o pecado não se brinca, irmão. O pecado é coisa séria. Às vezes a gente peca rindo, dando risada, porque a gente acha que é só um pecadinho, que é só uma mentirinha. Não, irmão, Jesus morreu por causa desse pecado. Jesus morreu por causa dessa mentirinha. Então é sim uma coisa muito séria. Você precisa levar as coisas de Deus mais a sério. Você precisa olhar para a sua vida e olhar para a palavra e se alinhar com aquilo que está escrito. Se renda a Jesus. Ele quer salvar você e a sua casa. E ainda que essa palavra pareça dura, ela é uma palavra de amor. Ela é uma palavra de amor. Porque o projeto de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então eu queria que você se colocasse de pé, fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Pense em Jesus. Pense em como será o seu encontro com Ele. Naquele grande dia, quando Ele estiver assentado no alto e sublime trono. Quando você olhar para aqueles olhos que são como chama de fogo. Quando você olhar para da boca dele sair uma espada afiada. Quando você olhar no rosto de Jesus, como será esse encontro? O que Jesus falará para você? O que você quer ouvir da boca de Jesus?
Vinde, benditos de meu Pai, vinde para o gozo e para o repouso eterno que foi preparado para você. Ou você ouvirá da boca dele: apartai-vos de mim, para longe de mim, porque eu não vos conheço. O que você ouvirá da boca de Jesus naquele grande dia? Você terá um encontro com Ele, querido. Não adianta correr, não adianta fugir, não adianta confiar nas suas riquezas. O seu dinheiro não pode te livrar desse encontro. Nada que você construa poderá te livrar desse encontro. Mas o sangue de Jesus, ele pode tornar para você esse encontro, um encontro glorioso, um encontro majestoso, um encontro que te levará para a vida eterna, para uma morada que foi preparada totalmente para você. Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor, comece a orar a Deus. Comece a arrepender dos seus pecados. Comece a se arrepender pelos seus pecados. E você que está aqui, talvez você não tomou uma decisão ainda por Jesus. Talvez você ainda não assumiu uma vida com Jesus. E você nessa noite, você precisa tomar essa decisão. Feche seus olhos, toda a igreja orando. Você que está aqui nessa noite, eu quero te fazer um convite. Você que precisa, você que ainda se sente distante do Senhor. Você que essa palavra ela mexeu com você e ela te trouxe uma consciência de que você precisa entregar a sua vida para Jesus hoje. Queria que você levantasse a sua mão. Você que hoje quer tomar uma decisão de seguir a Jesus, de se render a Jesus. Queria que você levantasse a sua mão. Que hoje seja o dia da sua mudança. Que hoje seja o dia do seu arrependimento. Porque amanhã poderá ser tarde demais. Daqui a pouco poderá ser tarde demais. Daqui a pouco poderá ser tarde demais para se arrepender. Daqui a pouco poderá ser tarde demais para se render a Jesus. Queria que você levantasse a sua mão. Você que está aqui, você precisa tomar uma decisão por Jesus. Talvez você está distante, afastado dos caminhos do Senhor, longe da presença de Deus. Se sente tão desconectado da igreja, tão desconectado do Senhor. Queria que você também levantasse sua mão. Você precisa voltar para o seu lugar. Você precisa voltar para a presença do Senhor. Você que está aqui nessa noite, você precisa tomar uma decisão de voltar. Você precisa tomar uma decisão de fazer diferente. E viver uma vida com o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, querido. Abra seu coração. Abra seu coração. Jesus, Ele tem para você vida eterna. Vida eterna. Não rejeite o Filho de Deus. Não rejeite o Filho de Deus. Ele morreu por você. Ele se entregou por você. Sei que tem mais. Eu sei que existe mais.
de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Fica os seus olhos fechados. Não entendo. Eu quero, pela última vez, te dar essa oportunidade. Porque o texto lido, o Senhor está dizendo assim: fala para este povo. O Senhor está falando para o profeta: assim dirás a este povo: ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Fala para esse homem, fala para esta mulher, que eu estou colocando nesta noite mesmo um caminho de vida e um caminho de morte. E você faz a escolha. Deus coloca os dois caminhos, mas a escolha é sua. E o Senhor não te impede. O Senhor te deixa tão livre que você pode escolher até a morte. A morte que está aqui no texto não é você cair duro aí, mas a morte é a falta de paz, é tudo dar errado, é o vazio imenso dentro de você. Isso é a morte, é a ruína. E o Senhor está dizendo: tem esses dois caminhos, tem o caminho da morte, tem o caminho da vida. Eu estou colocando, eu estou te apresentando os dois. Mas qual é o desejo de Deus? Que você escolha a vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para isto. Você, que o Espírito Santo está falando no seu coração, que esta é a sua noite de reconciliar, ou de pela primeira vez publicamente escolher esse caminho de vida. Só me dá um sinal com a sua mão direita. Nós não vamos chamar aqui à frente. Só me dá um sinal com a sua mão direita, onde você estiver. Se o seu coração está queimando, se o seu coração está queimando, o Senhor está dizendo: eu estou te chamando, eu estou te oferecendo vida. E você está dizendo para Deus: eu recebo essa vida. Onde está a primeira pessoa que está fazendo isso nessa noite? Você está entendendo o que o Senhor está te falando? Me dá um sinal com a sua mão direita. Só levanta a sua mão. Nós vamos abençoar a sua vida e vamos declarar o fluir de Deus na sua vida. No nome de Jesus. Você é livre para fazer a sua escolha. Nós abençoamos você, abençoamos a sua casa. Levante a sua mão. Onde você está? Levante a sua mão bem alto. Eu quero te ver. O Senhor te trouxe aqui. Deus abençoe você. Deus abençoe. O Senhor te trouxe aqui para isso. Não é você que veio, o Senhor te trouxe para te apresentar um caminho de vida. Onde está a segunda pessoa que você está entendendo que o Senhor te trouxe? Talvez você nem viria. Aconteceu tanta coisa para você não vir, tanta coisa para você não estar, mas você conseguiu chegar até aqui. Onde está você? Me dá um sinal assim com a sua mão. Seja jovem, seja adolescente, seja... Eu tinha 6 anos de idade quando eu levantei a minha mão. Quando me foi oferecido um caminho de vida e um caminho de morte, eu levantei a minha mão dizendo: eu quero o caminho da vida. Onde está a segunda pessoa que quer fazer isso nessa noite? Nós vamos encerrar, que Deus abençoe você. Do seu lado, Luana. Deus abençoe você. Onde está a terceira pessoa? Terceira pessoa, que seu coração está queimando, sabe? Você está sentindo o desejo. Não tenha vergonha de escolher a vida, porque as pessoas estão escolhendo a morte todo dia. Estão arruinadas, destruídas, estão drogadas, estão bêbadas, estão com casamento arruinado, com pais arruinados, com tudo destruído. Não tenha vergonha de escolher a vida. Isso é a decisão mais tremenda que você pode fazer de toda a sua existência, é escolher a vida hoje mesmo.
Onde está a terceira pessoa que está fazendo isso agora? Dizendo, eu estou escolhendo a vida, eu quero viver com o Senhor, eu quero viver para Deus, eu quero deixar Ele tomar conta da minha vida. Levante a sua mão, onde você está? E nós vamos abençoar a sua vida, vamos abençoar o seu coração. Onde está você? Deus abençoe aqui. Deus abençoe do seu lado. Porque é noite de salvação. O diabo não vai te segurar. O diabo não vai te segurar. Aquele que deu a vida por você é maior do que aquilo que quer te segurar. É maior do que aquilo que quer te prender. Onde está a quarta pessoa que quer fazer isso nessa noite? Onde está a quarta pessoa que quer fazer isso nessa noite? Eu estou escolhendo a vida. Eu estou escolhendo. Você não veio, o Senhor te trouxe. Você não veio, o Senhor te trouxe. Se o seu coração está queimando, ardendo, não segure. Levante a sua mão e receba o Espírito Santo agora mesmo. Receba Ele entrando como flecha no seu coração e te abençoando e mudando toda a sua história a partir dessa noite. A partir dessa noite, Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos cada pessoa. Nós abençoamos cada pessoa. Ó Deus, que está escolhendo a vida, a decisão mais tremenda, a decisão mais sábia, mais fantástica, mais fabulosa. Nós abençoamos cada uma dessas pessoas, ó Deus, que escolheram sabiamente, movidas pelo Teu Espírito, escolheram a vida. Obrigado por elas, Deus. Obrigado por elas, Deus. Nós as abençoamos. Nós declaramos a paz do Senhor sobre o coração delas. Nós já abençoamos essa noite mesmo. Nós já abençoamos todo o futuro de cada uma delas, no nome de Jesus. Aleluia. Você que está ao lado dessa pessoa, você ficou abraçado com ela, porque é isso que acontece. Quando você recebe a vida, você recebe uma família que te ama. Pega o contato dessa pessoa, ok? Pega o contato dela, pega o WhatsApp dela, ok? O nome dela. Dê um aplauso ao Senhor por essa turma maravilhosa. Aleluia!